Então, a partir de agora a gente está gravando, pessoal. Assim, por enquanto tem só 3, né? Vou aguardar um pouquinho mais aí o pessoal. Enquanto isso a gente vai bater um papo. Depois vocês podem até ir falando para os colegas. Mas muito provavelmente eu vou regravar essa aula, tá? Porque o que está acontecendo? A gente está fazendo algumas gravações no Meet e o que está rolando é que algumas imagens, né? Vocês devem estar vendo aí na tela, elas estão ficando, além de embaçadas, muitas vezes estão ficando, em especial da câmera, né? Muitas vezes estão ficando, assim por dizer, com um lag, que a gente chama, né? Um delay muito grande, um atraso na voz, ou um atraso na imagem. Então tá bem complicado. Deixa eu só desconectar e reconectar minha câmera, porque ela tá conectada pelo cabo e ela tá conectada pelo Wi-Fi. Só um segundinho. Vou tirar o Wi-Fi dela aqui. Isso aqui. Vocês devem estar não me vendo agora, mas é rapidinho. Eu reconectar tudo aqui. Peer-to-peer, ok. Pronto, agora vocês estão me vendo pela USB, muito provavelmente até a movimentação está mais rápida aí na tela de vocês agora. Beleza? Bom, então hoje é o seguinte, eu vou lecionar direto aqui na aula, mas depois eu vou deixar essa aula disponível e gravada para vocês, porque hoje eu tenho apenas alguns conceitos básicos para vocês, que são bem, vamos assim dizer, são relativamente muito simples, tá bom? É mais simples do que a aula anterior, do que aqueles conceitos lá de campo, registro e tudo mais, mas que são a essência da representação de bancos de dados, tá? Então nós vamos começar aqui, eu vou abrir aqui um PowerPoint. Vou botar na outra tela aqui, só um segundo. Ok, banco de dados. E vou botar para apresentar aí na tela de vocês. Beleza, vocês conseguem ver essa tela aqui, banco de dados, professor Michael embaixo. Beleza, hein? Tá nítido para vocês aí, chegando relativamente, pelo menos, nítido aí para vocês? Bacana, tá. Porque quando um fala que tá ok, é porque assim, a saída de dados daqui, né, porque na verdade essa apresentação que a gente faz é tudo saída de dados, né? Se um disser que tá ok, é porque a saída de dados aqui tá ok, né? Quando fica ruim para todo mundo, aí é porque a saída de dados aqui não tá legal. Então basta que não esteja pelo menos mais ou menos. Então vamos lá. Então hoje a aula é bem rapidinha, tá? Coisa básica mesmo para explicar para vocês hoje. Mas que já faz parte do início dos nossos projetos de banco de dados, para a gente começar a fazer projeto. Porque banco ela tem essas 3 fases. Primeiro a gente aprende alguns conceitos sobre dados, campo, registro, arquivo e tal. Depois a gente passa para modelagem de dados, né? E modelagem de dados é representar o banco de dados através de desenhos. E aí esses desenhos eles servem para o seguinte: é como se fossem arquivos é como se fosse uma planta do engenheiro. Ou seja, se um engenheiro faz uma planta X de um prédio e naturalmente se o outro engenheiro, né, for bem informado e você entrega essa mesma planta para outro engenheiro, vamos dizer que você desistiu de fazer a obra com aquele engenheiro, primeiro engenheiro. Ou seja, você contratou fazer o projeto com um, mas vai fazer a obra com outro. Então, digamos que você desistiu desse primeiro engenheiro aqui, você pode ir lá e pegar a planta, entregar essa planta na mão do outro engenheiro, que naturalmente, né, pelo menos se ele tiver uma formação razoável, ele vai pegar aquela planta, ele vai entender aquela planta e vai construir aquele prédio, o que quer que seja. Tá? Uma casa também é um prédio, não deixa de ser. Tá? Então é o seguinte,
No banco de dados, a gente consegue fazer a mesma coisa. A gente faz uma planta desse banco de dados, tá? Desse ou desses bancos de dados, os quais essa planta a gente chama de modelo de entidade e relacionamento. Se um programador faz um modelo de entidade e relacionamento bem feito, tá? E entrega para outro programador razoável, ele tem que ter a capacidade de pegar aquela planta ou aquele modelo de entidade e relacionamento e traduzir aquilo para um banco de dados, criar um banco de dados a partir daquilo. Bom, então nós vamos pegar primeiro aqui alguns conceitos iniciais para vocês verem que tem coisa muito simples aqui. Tá? Nós vamos pegar esses 3 conceitos aqui, ó, diferenciar cada um desses conceitos. Sistema de banco de dados é o primeiro conceito. Sistema de gerenciamento ou gerenciador de bancos de dados é o segundo conceito. E banco de dados, terceiro conceito. Então são 3 coisas diferentes aqui, tá? Apesar de sempre aparecer a palavra banco de dados, tá? São 3 coisas diferentes. Então vamos lá. Então vamos pegar primeiro aqui um sistema de banco de dados. Gente, o sistema de banco de dados, imagina assim, o sistema de banco de dados é o universo, tá? Do que você está pretendendo implantar, criar. Bacana? Então é todo o conjunto de tecnologias envolvidas em um projeto de banco de dados. Ou seja, o sistema de gerenciamento de banco de dados, que a gente vai ver logo na sequência, e o próprio banco de dados implantado nesse sistema. Ou seja, o SGBD, desculpa aqui tá com um errozinho, DGBD não, é SGBD, vamos corrigir aqui logo. E a pressa de digitar, né? Acaba saindo essas. Sistema de gerenciamento de banco de dados, né? E os próprios bancos e o próprio banco de dados implantado nesse sistema. Essas duas coisas aqui, ó, tem uma diferença, tá? Se o sistema de banco de dados é o universo disso aqui que você vai implantar, eu posso dizer que o banco de dados, o sistema de gerenciamento de banco de dados seria uma parte da natureza, tá, do banco de dados, e o próprio banco de dados seria a criatura dessa natureza, tá bom? Então vamos pegar aqui os conceitos próximos aqui para a gente captar cada uma dessas duas coisas aqui. Então o sistema de gerenciamento de bancos de dados é onde você vai criar os bancos de dados, que na verdade, gente, são só programas de computador, certo? São programas de computador. E aí a gente tem todo esse universo aqui de programas e mais outro monte de programas para você criar bancos de dados, tá? Então, assim, não tem essa história de ter um programa só para isso, tem uma base de dados, é claro. Alguns são pagos, outros são gratuitos. Então vamos ver aqui primeiro aqueles que são gratuitos. Tem outros aqui também, mas vamos ver os gratuitos aqui. Ó. MySQL. O MySQL aqui, representado pelo golfinho, tá? É o símbolo desse SGBD. Ele é um programa gratuito. Ele aceita a linguagem SQL. Aliás, todos aqui aceitam a linguagem SQL, tá? Que é a linguagem com a qual todo programa de computador conversa com o banco de dados. Vocês lembram que vocês tiveram que fazer um cadastro para fazer a prova do CEMI e foi numa página web, se eu não me engano? Não foi isso? Foi Google Docs ou foi alguma outra coisa que vocês entraram lá? Ou foi uma página mesmo de internet? Eu não lembro, não cheguei a ver a página. Paulo Henrique, perfeito, é a IDE. Tá? É o ambiente de desenvolvimento, sim. Tá bom? Vocês lembram aí da prova que vocês fizeram para o CEMI, na inscrição, foi feita num site, não foi? Mas não foi um Google Docs, não é isso? Escrevam aí ou falem. Não lembro nadinha, Emily. Pedro. Sim, o que, Pedro? Foi um formulário web do Google Docs ou um formulário web comum, padrão? Comumzinho, sem ser o Google Docs. João Vitor.
comum, né? Não era um docs. Não, beleza. Na verdade, no fundo, o docs ele é meio que um banco de dados também, mas bem o formulário lá, mas bem diferente um pouco de um site. Não, beleza. Eu já acho que eu já entendi aqui. Comum. Então, muito provavelmente, quando vocês fizeram a inscrição de vocês, os dados de vocês foram parar ou num MySQL, tá? Ou até mesmo num SQLite. E aí a gente vai diferenciar aos poucos aqui cada um desses componentes, tá? O MySQL é o banco de dados gratuito, assim, talvez mais famoso do mundo. Bom, você pode baixar para Windows, para Linux. No Linux é até mais fácil de instalar, na minha opinião. E para Windows também é gratuito. Você pode usar em qualquer projeto. Você pode usar o MySQL num projetinho de banco de dados, assim, para uma padaria, tá? Você fazer um sisteminha lá de caixa para uma padaria, como você pode usar num sistema todo de uma universidade, porque ele aguenta o peso do trabalho diário ali pra caramba. Ele é muito bom, excelente banco de dados, muito rápido, e para você fazer projetos, para você mesmo vender, ou para alguém, né, que vai vender e você vai tirar uma parte disso, o MySQL é mais que suficiente para tudo, cara, tudo que você precisar fazer, tá bom? Tem o PostgreSQL também, que é gratuito também, é tão poderoso quanto o MySQL, mas é um pouquinho menos famoso, tá? A representação dele aqui, esse elefantinho aqui, ele é só um pouco menos famoso, mas é um bancaço de dados. Para vocês terem ideia, se eu não me engano, tá? Salvo engano, o banco de dados do SERPRO, da Receita Federal, que recebe todos os arquivos de imposto de renda do Brasil, usam Postgres. Ah, por que não usam MySQL? Questão de escolha. Porque os dois fazem a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. O Postgres é tão gratuito quanto o MySQL e trabalha, gente, basicamente com a mesma linguagem também. Então, assim, é bem igual o trabalho. O que você vai ter ali é uma interface um pouquinho diferente. É a mesma coisa que você pegar o Word, né, do Office, do pacote Office, e pegar o Writer do LibreOffice. Os dois fazem a mesma coisa? Fazem. Mas as faces ali, as interfaces, né, com o usuário é que são um pouquinho diferentes, a posição das ferramentas, alguns controles, né, Ctrl+C, Ctrl+V é padrão para tudo, mas quando você pega ali, você vai, por exemplo, o colar especial, no Office funciona com... Mamãe não tá aqui não, meu filho. Bom, acho que papai tá... o Office em si, o colar especial, você dá um Ctrl+Shift+V, ele funciona. No LibreOffice não, você tem que ir lá e clicar. Então são diferenças bem pequenas. E aí nós temos esse Oracle Database aqui, que na minha opinião é o mais famoso no mundo inteiro. Tá? Esse aqui talvez seja o banco de dados mais usado no mundo. É um banco de dados realmente extremamente potente, mas que também não ganha muito aqui do Postgre ou do MySQL, tá, pessoal? São bancos de dados, assim, fazem a mesma coisa. Às vezes até você, dependendo do que você for fazer, para uma padaria, vamos pegar o exemplo da padaria, por exemplo, é muito melhor você instalar um MySQL do que um Oracle, porque o Oracle Database ele é muito mais pesado. Se vocês lembrarem lá, acho que é no Homem de Ferro 1, isso, acho que é no Homem de Ferro 1, né? Quando ele vai fazer o primeiro voo, ele pede lá para o Jarvis fazer todo um processamento dos voos, né? E aí o sistema lá, o Jarvis, retorna, né? Acessando a rede de dados Oracle, né? A rede de dados Oracle, justamente para saber onde é que estão os aviões, etc. e tal, posicionamento também. Então, esse posicionamento de aviões, pelo menos fora do Brasil, muito provavelmente é feito com base de dados Oracle também, tá? Mas se vocês quiserem, tem como você pegar todos os voos que estão aí pelo mundo e tem um sitezinho que ele mostra gratuitamente, 24 horas por dia, você pode fazer até um programinha para
você ficar vigiando aí os voos aí. Eu acho isso um perigo, acho que não deveria existir, mas tudo bem. Depois nós temos aqui, ó, o IBM DB2. Gente, o DB2 é um banco tão poderoso e quase tão utilizado quanto o Oracle Database. Se o Oracle Database é o mais famoso do mundo, o DB2, comercialmente falando, porque esses aqui são gratuitos, tá? O DB2, eu diria que é o segundo colocado em relação ao Oracle. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, a Caixa Econômica Federal tinha um dos piores bancos de dados do mundo. Tá? Era um banco interno lá que ninguém conseguia, acho que era, ainda usava o sistema DBase ainda, que era uma coisa da década de 70, 80, para vocês terem ideia. Um professor meu de banco de dados, inclusive, professor ali, né, comentou certa vez que recebeu uma ligação da Caixa Econômica pedindo para que ele fosse até lá para receber um dinheiro do FGTS dele, né? Chegou lá, na hora que ele foi verificar, não era dele, era do pai dele, que tem o mesmo nome. Ou seja, não tinha nenhuma chave primária ali diferenciando um do outro ali, que fosse o CPF de um, CPF de outro, pelo CPF dava para matar. Né? Aí quando foi ver a data de nascimento lá, era diferente, aí ele falou, não, peraí, mas essa data de nascimento é do meu pai, não sou eu não. E aí chamou o pai dele. Mas se ele, por um detalhezinho, porque ele foi honesto e falou, né, se ele quisesse ser desonesto, ele teria retirado o dinheiro. Tá? E aí o que a Caixa fez com o passar do tempo? Implantou o DB2 para controlar essas transações. E assim, eliminou 99% de problemas da Professor, Caixa. tem uma pergunta. Opa, diga lá. Fala aí, Se eu Cauã. quisesse roubar o dinheiro todo tipo, das pessoas com o mesmo nome que eu poderia? Rapaz, vamos nós dois presos com essa pergunta aí se eu responder. Poder você pode, vai ter que arcar Pergunta com as consequências. acadêmica aqui, rapidão. Ah, tá. Vai ter que arcar com as consequências, né? Mas eu diria o seguinte, o Cauã, em tese sim. Só que você ia ter que passar por, vamos lá, firewall do banco, que é a senha de acesso ao próprio banco. Banco, quando eu falo assim, o banco, a Caixa Econômica, tá? Você ia ter que passar pelo script de senha do próprio banco de dados. Aí vou botar aqui o SGBD, vou falar assim agora para diferenciar, tá? Do próprio SGBD. Todo o sistema de banco, sistema gerenciador de banco de dados, você pode criar o banco com senha ou sem senha. Se você não colocar senha, tá aberto lá, mas muito provavelmente Caixa Econômica, Banco do Brasil. Aliás, diga-se de passagem, isso é porque não sai na televisão, tá? Mas todo santo dia, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander, BRB, todos esses bancos, eles são atacados, né, diariamente na tentativa de realmente acessar a base de dados do banco e ter o dinheiro furtado ali, tá? Ou transferido para outras pessoas e tal. Há um tempo atrás, inclusive, eu acho que era o Itaú, Cauã, o Itaú tinha uma falha gravíssima a gente chama de SQL injection, que era o quê? Ali onde você bota usuário e senha, né, igual quando vocês entram ali no Moodle, na página onde você coloca ali usuário e senha para você acessar a conta, se você colocasse ali um script SQL, o banco retornava o usuário e a senha do cliente. Descobriram isso há tempo, né? Então, assim, o prejuízo não teve prejuízo. Aliás, uma pessoa honesta fez, descobriu e falou, os dados aí estão bem abertos, tá fácil de entrar. Então, assim, você tem muitas barreiras, Cauã, para chegar ali dentro, na verdade. Você tem o firewall do banco, que tem senha, né, que é na própria rede. Você tem a senha do banco de dados e a senha do usuário lá, do cliente. Né? Então, no mínimo, aí são 3 barreiras. E é claro, não se espante. Tem gente o dia todo vigiando isso, tá? Aqui em casa eu tenho internet da Logtel e meu vizinho aqui,
trabalha para a Logitel, ele passa o dia inteiro vigiando para ver se tem ataque na rede. Tá? Não só aqui de onde eu moro, tal, mas de quase toda a rede da região aqui. Então fica o tempo inteiro gente lá vigiando para saber se está tudo certo, se está tendo algum problema. E com certeza os sistemas, quando acontece alguma coisa mais grave, eles têm, a gente chama de flags, né, que são bandeiras de aviso lá. Então, em tese, Cauã, você poderia roubar sim, mas você teria que passar por um monte de barreiras antes disso, né? A gente chama de zona, é como se fosse uma zona militarizada. Né? Você, por exemplo, se você quisesse entrar num local onde tem uma bomba atômica, com certeza você ia passar por um monte de inspeções, um monte de senhas, um monte de chaves, geralmente tudo isso é criptografado. Só que está tudo isso agora ameaçado, né, pela computação quântica, porque aí o processador ele consegue burlar muito facilmente, e eu digo muito facilmente, mesmo em coisa de minutos, a questão da criptografia. Criptografia nada mais é, gente, que uma espécie de embaralhamento, tá, dos dados. Então, esses dados, por mais embaralhados que eles estejam, e quando a gente fala embaralhado, existe criptografia nesses bancos aí de altíssima qualidade, tá? Coisa assim que num computador comum, num super servidor comum, né, você ia levar aí 500 anos, 200 anos para poder quebrar a criptografia de uma sessãozinha ali, ó. O cara tá fazendo agora o acesso no banco, vendo quanto é que ele tem de dados ali, de dinheiro, e aí nessa sessão aqui vai um usuário e senha criptografado. Só para você descriptografar aqui no meio esse usuário e senha, cara, levaria 100 anos no computador. Um melhor servidor que você escolher na face da Terra hoje, que não seja um servidor quântico. Já num quântico, não. Talvez em minutos ali você conseguisse quebrar essa criptografia, tá? Então tem muita segurança. É tanto que se vocês olharem aí na conta de vocês, na página do e-mail do Google, vocês devem estar com ele aberto aí, talvez, para quem está com o computador, tá? Geralmente lá em cima você vai ver que aparece escrito assim, ó, HTTPS. Esse S é de secure, ou seja, está criptografado. Toda vez que você manda um e-mail, o e-mail está criptografado. Antigamente não era assim, tá? Era só HTTP, ou seja, se alguém pegasse e botasse um programa ali que a gente chama de sniffer no meio do caminho, podia muito bem pegar aqueles dados ali e descobrir tudo que estava escrito ali com muita facilidade. Hoje já é mais complicado. Respondido, Cauã? Desistiu? Desistiu? Não, eu só queria falar que é uma pergunta acadêmica, eu não quero ser preso, por favor. Desistiu da ideia não, né? Era pegadinha. Vamos seguindo em frente aqui. Então esses dois aqui, DB2 e o Oracle, são os comerciais, né, mais famosos. Mas você pode comprar também o SQL, o MySQL, gente, e o Postgre, da própria fábrica, com modificações, tá? Específico para o negócio que você está fazendo. Por exemplo, vamos dizer que eu quero controlar o aeroporto de Brasília. As malas, entrega e devolução. Tá? Automatizar tudo, porque é tudo manual. Não sei se vocês sabem. Aquela esteirinha que tem ali é só para enganar. Os caras catam. Tem dois, vamos chamar assim, dois peões lá na ponta da esteira, né? Quando você entrega a mala, bota na esteirinha, ela vai lá pro fundo, aí dois camaradas lá carregando e jogando mala para cima, que nem saber o que tem lá dentro. Na volta, a mesma coisa. Desce as malas do avião e o cara vai jogando tudo na esteira. Ou seja, não tem nada automatizado. O aeroporto de Dubai já é. E engraçado, o aeroporto de Dubai ele usa o Windows 95 para controlar tudo, para vocês terem ideia. Então você pode pedir aqui para a fábrica do MySQL, né? Para falar, olha, eu quero um MySQL, vamos dizer assim, tunado, para eu operar todo o sistema de entrega e recepção de mala no aeroporto. Aí você vai pagar uma grana para a fábrica fazer esse tuning, aprimorar esse MySQL. Mas eu posso contratar um programador por fora que entenda, que seja certificado de MySQL e mandar ele fazer essa modificação para mim também? Posso, mas você vai acabar pagando de qualquer forma. Ou eu posso pessoalmente pegar um MySQL, eu que entendo de banco de dados, instalar na minha máquina, tentar tunar, porque tem documentação, e fazer a instalação para o cliente? Posso também. Então, assim, essa questão de ser gratuita, ela também é um pouco relativa, tá? SQLite, gente, o SQLite, todos vocês que têm um celular aí na mão
tem um banco de dados SQLite instalado no celular, tá bom? Toda vez que você quiser fazer uma aplicação em que essa aplicação tenha que guardar os dados no celular permanentemente, tem duas formas. Uma eu já ensinei para vocês como é que a gente pode guardar dados na forma de arquivo, tá bom? Igual vocês gravam as fotos, por exemplo, ele não vai para um banco de dados, vai para uma pasta. Ou você faz um programa que inclua o SQLite no Android Studio, né, para fazer o programinha, criando uma base de dados lá, no SGBD SQLite, para gravar essas fotos dentro do banco de dados. E uma das vantagens é, quando você grava essas fotos na base de dados do SQLite, no banco que você criou, ela não fica ali disponível para qualquer um ver. Então seria mais seguro, na verdade, se a gente conseguisse, se os celulares começassem a guardar no banco de dados. Velocidade e performance desse SQLite aqui. Gente, a velocidade e a performance desse SQLite é quase a mesma de um MySQL, tá? De um Postgre, e um pouquinho mais distante desses dois aqui, o DB2 e o Oracle. Mas é um banquinho de dados muito bacana, porque ele faz tudo que os outros fazem, né? Imagina assim, aqui você tem os Capitães América e aqui você tem o Falcão. Você faz tudo que eu faço tudo que ele faz, só que mais devagar. É a mesma coisa. O SQLite faz a mesma coisa que os outros aí, só que um pouquinho mais lento, tá bom? E ele é gratuito também para baixar e instalar no Windows ou no Linux também, então não tem problema, né? Por isso que está no Android gratuitamente também. E finalmente nós temos aqui, ó, o SGBD Firebase. O Firebase, ele é uma exceção à regra, tá? E a gente não vai explorá-lo muito não, porque ele também é mais para vocês conhecerem. Ele é basicamente o banco de dados de aplicativos do Android. Como assim? Ele fica em nuvem, na verdade. Quando você manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, na verdade essa mensagem ela aparece ali no seu celular, lógico, ela fica guardada no seu celular também, mas essencialmente, tá, você está mandando essa mensagem para um banco Firebase, na web, um banco em nuvem. Ou seja, você não sabe onde está instalado, né, mas sabe que está lá disponível. E aí o que acontece? Quando você cria uma aplicaçãozinha Android dessas de chat, igual o WhatsApp, vamos pegar o WhatsApp, por exemplo, você recebe um número para instalar a sua base de dados. Você faz a conexão, né, com o banco Firebase e aí você recebe um número da sua base. E aí cada pessoa que entrar no seu aplicativo, passar a usar o seu aplicativo, o WhatsApp ali, os dados vão para essa base de dados Firebase, ficam lá registrados, e aí tudo que você vai conversando, a pessoa vai conversando, vai sendo registrado nessa base de dados aqui. Então você imagina o tamanho dos dados hoje que o WhatsApp não tem nessa base de dados, e o tanto que essa base é boa, porque vocês veem que o WhatsApp, a mensagem você recebe quase que na hora, né? É uma diferencinha ali de poucos segundos, e ao mesmo tempo, quando você manda imagem, essas coisas, né, você percebe que essa base ela não demora mais para transmitir do que para guardar, porque para guardar é bastante rápido, legal? Então é uma base de dados assim extremamente interessante. Quem quiser fazer aplicativo do tipo WhatsApp vai ter que usar essa base aqui, certo? E o legal é porque você acessa de qualquer lugar, né? Aliás, todas essas aqui, eu posso fazer um aplicativo no Android que acesse qualquer uma dessas bases aqui, tá? Basta ser no formato navegador também. Então, assim, eu posso dizer aqui que qualquer base de dados ela pode ser acessada online também. A diferença é que a Firebase ela é como se fosse o Google Drive, ela está lá permanentemente, né? Então dificilmente alguém vai apagar. Já essas aqui, uma hora alguém resolve lá e fala, não, vou tirar aqui a permissão dos usuários e acabou. Bom? Então entendido aí agora que o nosso sistema de banco de dados, ele contém
um sistema gerenciador de banco de dados, ou seja, um programa, uma IDE, igual o Paulo Henrique falou. IDE chama Integrated Development Environment, ou seja, ambiente integrado de desenvolvimento. É nesses programas aqui que você vai desenvolver o seu banco de dados. Tá legal? Então, vamos passar para o próximo aqui. E aí, finalmente, antes disso, né? Quando a gente for representar na documentação, a documentação é a planta, tá, do nosso sistema de banco de dados. Quando a gente for representar o SGBD, ou seja, o programa no qual você vai ou desenvolveu o banco de dados que você está construindo, nós vamos representar o SGBD sempre por um cubo. Legal? É mais ou menos um padrão internacional isso. Vocês vão ver muitas formas por aí, mas basicamente um cubo, tá, é a representação de um SGBD, ou seja, de um programa gerenciador de banco de dados. E aí, finalmente, a gente chega no conceito de banco de dados. O que é o banco de dados? É a estrutura, gente, de arquivos em si, que você cria através da linguagem SQL. Vocês vão aprender a escrever uma série de comandos SQL, porque não tem outro jeito de você criar bancos de dados. Até tem visualmente, mas o legal é você aprender essa linguagem SQL que está indicada aqui, né? É Structured Query Language, ou seja, linguagem de consulta estruturada. Isso aqui é um padrão internacional. Qualquer SGBD, ou seja, qualquer programa gerenciador de banco de dados, qualquer IDE gerenciadora de banco de dados, entende essa linguagem aqui, ó. É a mesma. Professor Michael, eu construí um banco de dados no MySQL, eu queria transportar esse banco de dados para o Oracle. Você vai pegar, primeiro, não se joga o script que você criou com essa linguagem fora, fica sempre guardadinho. Você vai pegar lá, copiar, colar no Oracle e mandar rodar, acabou. Você não precisa escrever tudo de novo. Né? Isso aqui você escreve apenas uma vez e manda rodar em qualquer banco de dados. Essa é a grande vantagem da padronização, porque aí você não tem problemas com transportar para outro banco. Depois, quando tiver você criar todas as tabelas, né, o banco de dados é a criação mesmo de todas as tabelas. Primeiro você vai dar um nome para o seu banco, tá bom? Pro seu banco de dados. Depois você vai criar todas as tabelas. Depois que você criou todas as tabelas, aí sim, né, você tem um banco de dados. Pode estar vazio, mas é o seu banco. Tá? É como se você tivesse uma caixa econômica sem dinheiro. Mas tem a caixa econômica? Tem. Só não tem o dinheiro lá dentro. Pronto. É a mesma coisa. Depois, no fim das contas, você vai colocar dados lá dentro, porque ninguém cria banco de dados para ficar olhando para o tempo. Né? E o banco de dados você só cria em determinado SGBD, né? Vamos pegar o MySQL como exemplo. Você basta criar uma vez. Depois você só fica abrindo ele, colocando mais coisas, ou retirando e fechando. Depois você vai lá de novo, abre, retira e fecha. Ou seja, você faz só o processo de incluir, excluir ou alterar, que a gente chama de manter os dados. Professor, o senhor vai colocar essa aula no EAD? Vou sim, Larissa, sem problema, tá? E eu estou quase terminando, só faltam 2 slides, inclusive. Deixa eu já adiantar aqui para vocês. Eu não coloquei exercício lá agora, porque esse conceito aqui é bem pequenininho, né, relativamente pequeno. Então não vou colocar uma atividade lá para vocês fazerem. Talvez eu até coloque uma coisa mais básica lá para vocês criarem. Talvez um modelinho de sistema de banco de dados, né, um ecossisteminha completo. Coisa relativamente simples, só para vocês postarem lá, para eu ver se vocês entenderam ou não. Voltando aqui. Então, assim, tudo que você vai guardar, todos os arquivos, eles vão para um banco de dados que vai estar dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Professor, quantos bancos de dados? E lembrando, a representação é esse tamborzinho mesmo aqui, ó, com várias... Aparecem várias moedas empilhadas, mas na verdade é um container que a gente chama. É como se fosse um tambor mesmo, onde você vai guardar a informação dentro desse tambor. Quantos bancos de dados eu consigo colocar dentro de um sistema de gerenciamento de bancos de dados? Gente, o limite é a capacidade do disco rígido do computador. Tá?
Você pode criar 1 bilhão de bancos diferentes, um para cada negócio. Vamos lá. Você abriu um hospital, cria um banco aqui no MySQL, hospital. Você abriu uma oficina, cria um banco aqui, oficina. No mesmo SGBD, tá? Você pode instalar o SGBD na sua casa, criar um programa para uma clínica e a clínica acessar via internet esse SGBD. E aí, ao mesmo tempo, você criar dentro desse SGBD aqui um para uma oficina, vai ficar na sua máquina, na sua casa, e a pessoa lá, o responsável da oficina, vai acessar esse banco à distância, que são bancos separados. O SGBD pode até ser um só, mas os bancos, eu posso criar um monte de bancos no mesmo SGBD. Conseguiram compreender isso aí? Que o banco de dados é o conjunto de tabelas, arquivos, né, toda a criação. É uma criação de uma base mesmo de informações. Tá? Já no SD, o programa, eu posso dados, tá bom? Uma para cada negócio, ou um para cada coisa que eu tiver necessidade também. Eu posso criar uma agenda no MySQL, né? Criar um outro banco de dados para criar uma biblioteca dos meus CDs, DVDs, alguma coisa desse tipo. Pronto, um exemplinho da própria biblioteca lá da escola. Tem um SGBDzinho lá, funcionando. Quando vai emprestar, deveria, pelo menos eu acho que a menina faz todo um acesso lá, registra e tal. Né? Na mesma máquina onde está instalado o programa de banco de dados, né, da biblioteca, tem um SGBD, e esse mesmo SGBD pode ter um outro banco, por exemplo, controlando as informações de vocês, todos os dados de vocês. Então você vê que assim, no mesmo SGBD, no mesmo cubinho, eu posso criar vários tambores. E aí em cada tambor eu guardar um tipo de informação de negócio diferente. E é isso que vocês têm que entender em termos de criação de bancos de dados. Cada negócio vai ter um banco de dados. Por exemplo, eu estou criando ainda aqui uma página de internet para artistas que pegam dinheiro público controlarem todos os gastos, despesas, imagens, fotos, tudo de um projeto. Então eu tenho um banco de dados no MySQL só para esses artistas aí trabalharem. Se eu quiser amanhã fazer um banquinho de dados para uma padaria, eu vou criar um novo banco de dados dentro do mesmo SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Esse daqui vai ser acessado pela página dos artistas lá, que é o meu container dos projetos de espetáculo. E esse containerzinho aqui, ó, o MySQL vai controlar ele ao mesmo tempo que esse outro aqui, acessando lá, sei lá, o caixa da padaria. Toda vez que vender um pão lá, vai ficar registrado aqui. E aí eu vou criando o quê? Páginas de internet ou de programas que atendam um e atendam o outro. Aqui o cara precisa recuperar o seu projeto. Eu quero ver o que eu escrevi. Aí vai vir para esse banco e vai para lá. Eu preciso recuperar a venda de um pão que eu acabei de fazer. Vai para esse banco aqui e vai para lá, para a padaria. Ou seja, eu posso criar vários bancos de dados dentro de um mesmo SGBD. Entenderam isso aí? Tipo o Google, ou não? Calma, não entendi. Tipo, Google, como assim? Calma, não ficou muito claro para mim. Pode continuar de explicação, acho que me viajei um pouco aqui. Deixa eu tentar arrumar uma outra explicação aqui, bem mais tranquilo. Não, vai ter que ser separado mesmo assim. Eu posso criar vários bancos para vários negócios diferentes num mesmo SGBD. Professor, eu posso ter dois sistemas gerenciadores, dois programas gerenciadores de banco de dados na mesma máquina, um MySQL e um Oracle na mesma máquina? Posso também. E inclusive cada um gerenciando bancos diferentes. Tá? Você cria em cada um bancos diferentes, ou pode ter inclusive um banco de dados aqui, por exemplo, clínica vamos botar aqui um hospital, pronto. Criei um banco de dados lá chamado hospital. E aqui no Oracle Database eu criar o mesmo banco de dados igualzinho, o mesmo SQL, a mesma linguagem
de criação, eu crio lá nos dois. E aí eu vou nos dois e crio as mesmas tabelas nos dois. Professor, para que o senhor está fazendo isso, então? É simples. Como eu sei que o Oracle aqui é bem mais rápido, eu posso pedir para quando tiver um cliente chegando, uma consulta, uma saída de remédio, qualquer coisa que aconteça no hospital, que precise guardar a informação, que primeiro guarde aqui e já dê o retorno, e na sequência venha guardar aqui no SQL, no MySQL, fazendo a mesma guarda de dados. É como se fosse uma replicação de segurança. É muito raro acontecer em negócios pequenos, tá? Negócio pequeno e médio, até médio, isso aqui não acontece, não. Você tem um banco de dados e pronto. Um sistema gerenciador de banco de dados e pronto. E aí você pode ter vários bancos lá dentro. Em empresas extremamente grandes, às vezes acontece de você ter dois sistemas de gerenciamento de banco de dados, recebendo os mesmos dados, um primeiro, depois o outro, para acelerar o processo. E às vezes você só tem um sistema mesmo de gerenciamento de banco de dados, separados em várias máquinas, e aí cada uma dessas máquinas recebendo a mesma informação, né, para garantir que se uma máquina queimar, a outra aqui do lado, que está recebendo o dado, ela continua mantendo a conexão, enquanto isso aqui está em manutenção, e depois replica o dado para cá, quando estiver tudo pronto aqui. Ou ainda, né, não tem jeito, perdeu todos os dados que estão aqui. Não, beleza, está na outra máquina aqui do lado. Acabou o dia, desliga toda a internet, toda a comunicação de rede, pega o banco de dados daqui, copia todo aqui na nova máquina que chegou para substituir essa aqui, e está tudo certo. Tudo isso é para garantir o quê, gente? Integridade de dados. Se vocês imaginarem hoje a Receita Federal, não vou nem longe não, Secretaria de Educação, eu comecei a fazer meus diários no começo do ano, estava tudo bonitinho. Eu não sei que diabos os caras fizeram lá, que eles perderam todos os meus diários. Apagaram tudo, estava tudo em dias ali no último dia 11, quando a gente terminou a aula. Eu até posso pegar o número do banco de dados, o nome do banco de dados e o número do banco, da chave primária dos meus diários e mandar para eles e eles recuperarem, se eu quiser. Então, porque eles passam isso para a gente, as chaves primárias do nosso banco. Então pode ser que eles consigam recuperar. Mas muito provavelmente, eu não sei como é que anda a organização lá dentro, talvez eles não recuperem não. Tá? Vamos lá. Então a gente viu aqui os sistemas, são os programas, IDEs, beleza. E a soma desses dois aqui, né, o SGBD, mais o banco de dados que você cria, e é claro, mais as máquinas ali que você está usando, as tecnologias de rede que você está usando ali para criar esse banco de dados aqui, tudo isso forma o quê? O sistema de banco de dados. Então o sistema é o universo, o SGBD, vamos chamar assim, de planeta Terra, e o banco de dados são os homens. Eu tenho só um homem no planeta Terra? Não. O planeta Terra só tem um, né? Aqui, pelo menos, no nosso sistema. Então, imagina que se já tivesse só um SGBD, um programa só instalado na sua máquina. Então, no nosso sistema solar, eu tenho o meu SGBD, que é a Terra. Mas posso ter vários bancos de dados. Seria cada ser humano, por exemplo, do planeta, seria um banco de dados. Tá? Ou, melhor dizendo, eu poderia separar aí o banco de dados dos animais da Terra. Então, eu pegaria lá felinos, mamíferos, aves, humanos, né, ou primatas, sei lá. E aí, sim, cada um seria um banco de dados diferente. Depois eu posso reunir toda essa informação de todos esses bancos e puxar essas informações para saber qual é o meu ecossistema inteiro. Tá? E aí, é claro, né, para concluir aqui, ó, a gente usa a linguagem SQL para escrever os nossos bancos de dados. Por enquanto a gente estava brincando ali no Excel, né, criando tabela e tal. Vocês terem essa ideia de tabela, campo, registro, dado, tipo de dado. Mas nós vamos fazer uma revisão de tipos de dados quando a gente for escrever SQL. Nos próximos encontros, nós vamos desenvolver, tá, a modelagem de dados. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui nós temos o SGBD MySQL. Nós vamos criar
através de símbolo aqui, né, o banco de dados, por exemplo, clínica. E aí eu já tenho um sistema de banco de dados. Nesse banco de dados clínica, quais são as tabelas que a gente vai colocar? A gente vai colocar lá cliente, médico, especialidade, valores, tabela de valores da nossa clínica. E aí sim, todas essas tabelas vão para onde? Para dentro desse banco de dados aqui, certo? Indo para dentro desse banco de dados aqui, a gente consegue depois manipular, colocar pessoas que acabaram de chegar para uma consulta, tirar pessoas de uma consulta, atualizar o nome dessa pessoa. Então, fazer uma série de interações aqui no nosso sistema de bancos de dados, tá bom? E aqui é uma representaçãozinha, ó. O sistema de banco de dados pode ser representado por um retângulo, tá? Dentro desse retângulo eu tenho o SGBD ou os SGBDs que eu vou usar. E para cada SGBD eu vou ter o meu banco de dados. Para cada banco de dados que você cria é um projeto diferente, tá? Salvo quando você vai usar vários SGBDs para o mesmo banco. Aí a gente vai mudando isso aí depois, mas vocês vão entender isso aqui com o passar do tempo. E aqui, ó, tem um monte de desenho que a gente faz ao redor desse banco de dados aqui, ó, para representar as tabelas também. Então nós já vamos começar na semana que vem fazendo a representação de entidade, de atributo e chave primária na forma de desenho. E aí o que vocês têm que fazer com isso depois, na sequência? Posso pegar um desenho de um sistema de banco de dados e falar, ó, separa para mim quais são as tabelas, quais são os dados que vão dentro dessas tabelas e os tipos de dados que vão dentro dessas tabelas. Então, assim, pra vocês verem que cada vez vai crescendo, só que tem um limite também. Qual é o limite? É o tamanho do negócio que você está projetando. Se você vai projetar para uma padaria, você vai ter ali uma folha de sistema de banco de dados bem pequenininho. Se você vai projetar, por exemplo, para uma empresa de medicamentos, com certeza a sua folha com a representação do seu sistema de banco de dados vai ser bem maior, bem gigantesco, tá? E aí a gente vai aprendendo isso passo a passo, com calma e bem tranquilamente. Beleza? Tranquilo até aqui? Deu para entender a diferença entre sistema de banco de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados e banco de dados? Aqui pelo desenho tá um dentro do outro. Yasmin, não entendeu não, Yasmin? Normal, Yasmin. Esquenta não. Mas com o tempo você vai entender que isso aqui é bem tranquilo de se fazer, tá? Basta você entender o seguinte, SGBD aqui, ó, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que é representado aqui pelo cubo, é o programa de computador que a gente vai usar para criar os bancos de dados, que é representado aqui por esse tamborzinho aqui, pelo container. Se vocês entenderem essas duas coisas aqui, já está legal. Que um é o programa e o outro é o próprio banco de dados que vai ficar dentro desse programa. Que pode ser um ou pode ser 200, 500, 1000, cada um diferente do outro. Diga aí, Yasmin, não te ouvi. É porque eu entrei na live. Eu tô vendo, sem vergonha, você entrou agora. Eu esqueci. Estou perdido, velho. Tá perdido? Não, fica tranquilo, você tá aqui na live. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa mesma matéria, gente, eu vou fazer eu vou olhar depois como é que ficou o vídeo. Se ele ficou nítido, eu vou botar ele no YouTube, vou converter, botar ele no YouTube, e aí eu boto lá no Moodle, logo abaixo dessa aula aqui, da escrita ali, né, tá mês de julho, né, tá separado agora por meses, julho, e aí eu vou botar embaixo do mês de julho essa mesma aula aqui, você vai poder olhar ela novamente, tá bom? Tranquilo, gente, dúvidas aí? São 17h50, a gente pode sair agora, sem problema, tá? Se vocês quiserem sair, dá só aquele tchau. Professor, o senhor conhece alguma hospedagem de banco de dados gratuita? João, tem uma na internet, eu vou ficar te devendo agora. Eu acho que é ITI. Eu vou ficar te devendo agora, mas eu prometo para você que eu coloco lá no Moodle. Tem sim, tá? Vou precisar para o projeto de C e não sei nenhuma para usar. Tem uma e eu já vou te adiantar. Você tem, inclusive com MySQL, bom pra caramba, tá? Mas você pode botar na sua máquina também, cara. Se você tiver computador aí, você pode botar na sua máquina.
Esquece disso não. Você pode instalar no seu próprio computador e criar a partir da sua internet, se você tiver internet em casa, ADSL, até discada serve. Eu já fiz teste com discada um tempo atrás, João. Você pode instalar o sistema de banco de dados aí, está usando o Workbench como uma rede local, beleza. Não, mas eu digo o seguinte, a máquina que você tem o Workbench instalado, que naturalmente deve ter o MySQL, né? Ela acessa a internet? Acessa, né? Beleza. Pronto, cara, o que você precisa fazer? Você precisa abrir o seu roteador. Eu vou dar uns passo a passo aqui só para dar uma luz para você do caminho, tá? Lá no seu roteador tem um negócio chamado DMZ, que chama Zona Desmilitarizada. Você vai criar uma zona... Primeira coisa, você vai dar um IP fixo para essa máquina que você usa. Como é que você vai criar o IP fixo? Na máquina? Não. Você vai no roteador, né? Vamos dizer que seu IP, você entende um pouquinho de endereço IP já, né? Consegue entender? Ah, então tranquilo. Todo roteador, quando instalam pra gente, ou a gente instala, ele tem um endereço IP. Se eu pegar aqui no meu Windows, na tela, vocês estão vendo a tela aí, né? Eu estou conectado aqui, ó, casa 18. Se eu pegar as propriedades aqui, deixa eu ver se tem um endereço IP. Tá aqui. E o meu endereço IPv4 aqui, ó, é 192.168.1.7, perfeito? O que você vai fazer aqui? Você vai pegar na sua máquina o seu endereço que está sendo dado aí para ela e vai colocar lá no roteador, vai procurar também na sua máquina, desculpa, esse endereço aqui, ó. Deixa eu ver se ele tem um MAC aqui. Ah, tá aqui, ó, endereço MAC. Você vai associar esses dois endereços aqui, ó. Você vai pegar o MAC da sua máquina e vai botar lá no roteador e vai botar um endereço IP dentro da tua faixa aí. A minha faixa aqui, ó, ela vai de 2, aqui no final, né, onde está o 7, ela vai de 2 até, se eu não me engano, 255. Como o roteador já me deu esse endereço 7 aqui, eu iria lá no meu roteador, colocaria, ó, esse endereço MAC aqui vai sempre receber esse endereço IP aqui. Pronto. Você não precisa nem mexer no seu computador, só lá no roteador. Mexendo lá no roteador e fazendo isso aqui, você já está dizendo o seguinte: toda vez que eu ligar o meu computador, nenhum outro computador que entrar nessa rede vai ter esse endereço aqui que eu estou definindo. Tá? Somente o computador que tiver essa placa de rede aqui com esse endereço MAC, que é um endereço único, tá bom? No mundo inteiro, na minha rede, quando entrar na minha rede, vai ter esse endereço aqui, ó. Ou seja, a sua máquina vai ficar com esse endereço aí fixo. Peraí, dá só um segundo aí, João. Deixa eu sair das trevas aqui que escureceu, velho. A sala aqui tá escura. Pessoal, os demais quiserem sair, a aula acabou, tá? Só dando essa explicação pro João aí. Um abração para todo mundo que for saindo aí. Não vai ter. Eu vou até parar essa gravação aqui, porque não tem necessidade de tá gravando mais, né? Um abraço aí para quem não quiser ficar, tranquilo.